Muita gente tem se preocupado com o comportamento do câmbio nesses últimos dias, muito por conta da crise política e da situação econômica no Brasil. De fato, o real pode e deve se depreciar ainda um pouco mais. Por quê? Porque ele se apreciou muito nos últimos períodos. Para você ter uma ideia, entre 2003 e 2011, o real se apreciou mais do que o franco suíço, mais do que o iene, mais do que várias moedas. Só que eu acho que tem um pouco de discussão fora do lugar. Por exemplo, recentemente o real, o dólar, na verdade, bateu R$4. E muita gente tem argumentado que é um pior nível desde 2003 ou 2002. Mais ou menos. Por quê? Porque em 2015, R$4 compra bem menos coisas do que comprava em 2003. Os últimos cálculos que eu fiz do câmbio real, ou seja, a variação do dólar contra o real sobre a inflação brasileira e a inflação nos Estados Unidos, eu estou falando do IPCA e o CPI nos Estados Unidos, isso daí sugere que o câmbio teria que estar em equilíbrio, em termos reais, em torno de R$5,40. Mas isso lá em julho desse ano. Hoje em dia deve estar bem mais, na verdade, em torno de R$6, R$7. Por que o câmbio não vai até R$6, R$7 tão fácil? Porque a situação hoje, apesar de estar muito ruim, é muito melhor do que a gente estava em 2003. Em 2003 a gente não tinha reserva internacional, hoje a gente tem reservas num patamar bastante elevado, em torno de 370 bilhões de dólares. Hoje em dia você tem os termos de troca, ou seja, a capacidade ou lucro que a gente tem no nosso setor externo é melhor hoje do que era em 2003. E apesar de tudo, a gente tem uma economia que já ganhou dinamismo em várias áreas. Então hoje a situação não é tão ruim que nem naquele período, por isso que o câmbio não vai até lá. Sim, o real pode perder ainda muito mais contra o dólar, mas isso daí é um problema essencialmente político, na minha opinião. A economia brasileira já mostrou sinais reiterados de força e pode ter um câmbio mais forte. Mas a gente tem que lembrar também uma coisa. O real mais fraco faz parte do ajuste. A gente está viajando para o exterior como se não houvesse amanhã. Isso vai ter que ser resolvido através de um real mais fraco. E isso daí pode e deve gerar benefícios para a economia no curto prazo, sem dúvida alguma.